Vamos resolver o exercício 1.8 da lista 9. No item A, esse problema pede para encontrar a derivada, da função g em termos da função f, quando g é escrito em termos de f por essa forma, f de x mais c. Vamos lembrar o que acontece nesse caso? Então, se eu tenho aqui um gráfico, esse é o gráfico da função f de x, o gráfico da função de f de x mais c, f de x mais c, é desta forma se c for negativo, Se c for negativo, isso implica numa translação à direita. C, então, menos módulo de c. Então, o que acontece nesse caso? É até meio intuitivo, Se você a derivada te dá o coeficiente angular da reta tangente, então aqui num ponto, quando for deslocado o gráfico, a reta tangente deve ter o mesmo coeficiente angular no ponto correspondente, Então, vamos ver isso aqui. Vamos aplicar a definição da derivada. Então, g' de x, limite h indo para zero, g de x mais h, menos g de x, sobre h. Escrevo agora g, a expressão dela em termos da função f. Então, isto é f, o ponto é x mais h, então f é f de x mais h mais c, menos f de x mais c sobre h. Ora, note que isto é, só eu colocar aqui c do lado do x para a gente ficar claro o que a gente está fazendo. Nota que essa aqui é justamente a definição da derivada da função f, mas no ponto x mais c. Então, isso é igual a f' em x mais c. Então, é isso. No item B, g é escrito em termos da função f por f de c vezes x. O que acontece? Vamos lembrar, isso a gente já viu na hora que estivemos falando sobre gráficos. Vamos pegar aqui um caso específico. Vamos pegar uma função que 2.1. Vamos supor que c seja 2. Então, o que vai acontecer? A função f de 2x vai ser dada em termos da função dessa aqui de f de x, ela vai acontecer aquilo que eu chamei no vídeo sobre gráficos de o efeito sanfona, Então, o que vai acontecer? Nesse caso, como c é 2, a nova função f de 2x, ela vai ter que caber, esse comportamento de 1 e 2 vai ter que caber entre 0 e 1. Então, vai acontecer isso. E depois, aqui, o f. Depois, como é constante, vai continuar constante do mesmo jeito, Então, veja, o que acontece aqui? A derivada, no ponto 1 da função original e depois da função 2x, ela vai aumentar. Vai aumentar e vai aumentar, porque a derivada é o quê? O coeficiente angular da reta tangente. A reta tangente aqui é a própria, Uma outra reta com o mesmo coeficiente angular aqui, E na hora que eu fizer ver f de 2x no ponto 1, vejam, está aumentando o coeficiente angular. É só nos saber por quanto, com que relação ele aumenta, Então, vamos ver aqui, Então, novamente, aplicar a definição da derivada. Vamos agora escrever g em termos de f. Então, isso é g é f de c vezes o ponto. O ponto é x mais h. Então, x mais h menos f de cx sobre h. Isso é limite h indo para zero, f de cx mais ch menos f de cx sobre h.
E essa expressão aqui, veja, ela lembra a derivada da função f no ponto cx, mas só não é exatamente a derivada porque aqui eu tenho ch e aqui eu tenho h. Se o mesmo parâmetro que eu tivesse aqui, aí seria a derivada. Mas basta eu, para isso acontecer isso, basta eu multiplicar por c em cima e c embaixo, né? Em cima e embaixo. Então agora, vejam, isso é limite de h indo para zero, cx mais ch menos f de cx sobre ch vezes o limite de h indo para zero de c. Ora, h indo para zero, c vezes h também vai para zero. Então, posso colocar aqui um ch indo para zero. Isso é um h', né? Então, aqui é exatamente a definição da derivada da função f no ponto cx. E o limite de uma constante para h indo para zero é a própria constante. Então, é essa constante vezes a derivada no ponto, veja, cx. Então, aqui, g' de x é c, f' de cx. E, finalmente, no item C, pede para mostrar que se eu tenho uma função que é periódica, então aqui, essa aqui é uma função periódica, período A, pede para mostrar que a derivada também é uma função periódica. Pois bem, então, vamos novamente, clicando na definição. A definição, vamos calcular a derivada no ponto x mais a. Ora, a derivada no ponto x mais a, limite de h indo para zero, f de x mais a mais h, menos f de x mais a sobre h. Uso agora o fato que ela é periódica. Então, isso aqui é f de x mais h, menos f de x sobre h, que é a derivada no ponto x. Portanto, a derivada também, a função derivada também é uma função periódica com período